Capítulo 628, Partida chocante. Exceto pelo Imperador Yasin, que estabeleceu este império, ninguém se atreveu a dizer tal coisa no céu acima de São Petersburgo. Foi uma ameaça. Uma ameaça flagrante para todo o império. No entanto, neste momento, ninguém sentiu que havia algo de errado com isso. Quando eles olharam para aquela figura demoníaca no céu que estava entre as estrelas, ninguém sentiu como se este jovem rei tivesse ficado louco. Assim que todos ouviram o que Fei disse, todos sentiram um calafrio em suas espinhas. Alguns dos oficiais do quartel-general militar imperial pensaram no que aconteceu naquele ano e se perguntaram se haviam feito alguma coisa contra Chambord e o rei Alexander. Todas as famílias nobres que se aliaram ao príncipe herdeiro Arshavin sentiram que havia uma lâmina aterrorizante acima de suas cabeças e que ia cair a qualquer momento. Agora, eles já jogaram o príncipe herdeiro Arshavin para trás em suas cabeças. Eles estavam pensando em como poderiam consertar a relação entre eles e Chambord. Para todos aqui, o peso do rei Alexander superou em muito a importância do príncipe herdeiro Arshavin. Neste continente que era governado pela lei da selva, as pessoas procuravam o poder. Portanto, os mais fracos automaticamente se sentiam dependentes dos mais poderosos. Uma vez que as pessoas fracas identificassem alguém mais poderoso do que seu líder atual, eles abandonariam esse líder impiedosamente e ficariam sob a proteção dos mais poderosos. Era a lei da sobrevivência do mais apto. O príncipe herdeiro Arshavin sentiu claramente a mudança invisível que estava acontecendo ao redor dele, e seus punhos cerraram ainda mais apertados. Suas unhas perfuraram suas palmas e gotas de sangue mancharam seus dedos silenciosamente. Apenas algumas pessoas poderiam se forçar a permanecer equilibradas nessa situação. Agora, todos tinham que esperar que a pessoa no Palácio Real falasse. Estava frio esta noite, mas não era tão frio quanto o coração de algumas pessoas. Neste momento, as pessoas na área sentiram que o tempo estava passando muito devagar. 5 a 6 minutos se passaram, e ninguém se atreveu a responder ao rei de Chambord. Aquela magnífica estrutura no centro de São Petersburgo representava o poder supremo do império, mas seu portão estava bem fechado. Os guardas reais que estavam em armaduras de ouro patrulhavam sem emoção as paredes interiores de defesa do Palácio Real como se fossem cegos e surdos. Parecia que eles não viram e ouviram a ameaça que não estava longe. Este raro silêncio chocou muitas pessoas. Poderia ser que o Imperador Yasin é tão fraco que ele não poderia sequer lidar com o rei de Chambord. Ou Arshavin, todos os rancores e ressentimentos entre nós terminarão depois desse soco. Depois disso, não venha me incomodar. Caso contrário, a voz do rei de Chambord soou no céu, e uma energia poderosa e urgente desceu sobre o príncipe herdeiro Arshavin enquanto Fei socava. O ar na área ficou tenso e a pressão foi sufocante. Como você ousa? Pare! Neste momento, os soldados de elite da Legião Sangue de Ferro se tornaram os guerreiros mais leais e corajosos. Enquanto eles gritavam, eles cercaram o príncipe herdeiro Arshavin e soltaram todas as suas forças. Todos os tipos de energias guerreiras brilhavam e todos davam tudo, querendo proteger seu comandante. Bam! 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 Enquanto o vento poderoso soprava, centenas de soldados de armadura negra da Legião Sangue de Ferro foram forçados a se curvar. Sob o poder supremo de Fei, esses soldados foram forçados a se ajoelharem no chão. Com seus braços sustentando seus corpos superiores, eles lutaram e tentaram o seu melhor para não desmoronar completamente. Chamas de energia guerreira dourada envolviam o príncipe herdeiro Arshavin que estava parado no meio. Ele desencadeou todo o seu pico de energia guerreira de 6 estrelas e tentou revidar. Seus dentes se apertaram um contra o outro com força, e seus lábios foram mordidos com tanta força que o sangue escorria de sua boca. Seu corpo reto como uma lança começou a dobrar descontroladamente, e seus pés afundaram no chão rachado. Então, seus joelhos começaram a dobrar. Arshavin estava dando a última luta.
Ele sabia que o rei de Chambord estava tentando destruir sua dignidade e envergonhá-lo. Se ele não pudesse resistir a essa pressão e se ajoelhasse, sua honra como príncipe herdeiro e deus da guerra, de Zenith, teria acabado. No entanto, quando essa pressão desceu do céu, ele percebeu que era tão poderoso, tornando-se quase indefensável. Suas costas começaram a dobrar e seus joelhos também tremiam incontrolavelmente. Mesmo se eu morrer, não vou me ajoelhar. Os olhos de Arshavin se arregalaram quando ele rugiu, e ele puxou a espada que estava pendurada pela cintura. A lâmina estava gelada e o corpo da espada era liso como a superfície de águas calmas. Então, ele girou a espada e a apunhalou em direção ao seu coração. Um príncipe deve ter a sua dignidade e o deus da guerra de Zenith deve ter o seu orgulho. Mesmo que ele tivesse que cometer suicídio, Arshavin não estava disposto a se ajoelhar na frente de seu inimigo. Neste momento, o deus da guerra do Urso do Norte, Zenith, mostrou o seu lado respeitável. As pessoas ao redor de Arshavin ficaram atordoadas e os soldados da Legião Sangue de Ferro ficaram enfurecidos. O sangue jorrou de seus olhos e eles tentaram ao máximo lutar contra a pressão que o rei de Chambord estava colocando sobre eles. No entanto, eles não puderam fazer nada para impedir o príncipe herdeiro Arshavin, e eles só puderam assistir a tragédia acontecer na frente deles. Assim, quando o sangue do príncipe estava prestes a ser derramado na capital, uma voz soou. Chega! Uma voz majestosa e nobre soou do silencioso palácio real, e todos ouviram claramente. Um traço de energia guerreira dourado brilhou e quebrou a espada afiada que estava para perfurar Arshavin. O imperador Yassi finalmente fez seu movimento, e ele quebrou essa situação perigosa no momento mais crítico. Quando a luz dourada brilhou no céu, a quantidade insana de pressão que estava sendo emitida por Fei foi derretida como a neve em um dia quente de verão. O príncipe herdeiro Arshavin conseguiu se endireitar novamente, e os soldados da Legião Sangue de Ferro, que estavam lutando contra a pressão, saltaram para o ar quando essa pressão desapareceu. O momento mais intenso era esse: a majestade da família real não poderia ser violada, e as leis e as ordens do império não poderiam ser violadas. Sob o olhar de numerosos cidadãos de Zenith, o imperador Yassi ficaria louco e mataria o rei de Chambord que agia de forma imprudente. Todo mundo ficou nervoso com isso, e seus corações estavam em suas gargantas. Até mesmo o príncipe herdeiro Arshavin tinha uma emoção alegre e expectante em seus olhos. No entanto, o silêncio assumiu. 5 a 6 minutos após o aparecimento da energia da espada de ouro, nada mais aconteceu. O Palácio Real retomou sua antiga tranquilidade. Depois que o imperador Yassin, que raramente se mostrou em público, disse uma palavra, nada mais aconteceu. Parecia dizer que uma palavra esgotou toda a sua resistência. Todos ficaram surpresos ao ver isso. De que lado está o imperador? Pensaram eles. Logo, as pessoas mais inteligentes começaram a ponderar. Por outro lado, o príncipe herdeiro Arshavin cerrou os punhos novamente. Ele lentamente fechou os olhos e trancou todas as suas emoções por dentro. Ao lado dele, seus leais soldados da Legião Sangue de Ferro pareciam bravos e tristes, e seguraram suas armas com força. Foi o momento mais sombrio da noite. Fei olhou para o Palácio Real reluzente e elegante que não estava muito longe. Ele já sentiu a vontade do imperador aterrorizante, e sabia que isso era o mais longe que ele podia fazer. Esse era o entendimento tântico silencioso entre ele e o imperador. Depois desse incidente, o que eu quero alcançar já está feito. Ensinei a Arshavin uma grande lição, chocou todos os tipos de pessoas e mostrei minha força. Quem mais se atreve a atacar Chambord e as pessoas ao meu redor? Não deve haver pessoas ousadas o suficiente para interromper meu casamento daqui a 12 dias. Era impossível para Fei matar o mais poderoso e influente príncipe do império. Afinal, aquela pessoa no Palácio Real não deixaria isso acontecer, e o rei não queria se tornar o inimigo daquele lendário imperador. Além disso, o império não estava em um momento de paz. Havia muitas correntes ocultas na região,
Embora o rei não gostasse de Arshavin, ele tinha que admitir que esse príncipe era um grande comandante militar. Na época do caos que estava por vir, este príncipe poderia usar seu talento para afastar os inimigos em potencial e proteger esta terra pela qual o santo marcial Krasik morreu. Depois que Fei olhou ao redor, o trono do caos brilhou e criou uma série de ondas. Então, eles desapareceu no céu completamente, como se nunca tivessem vindo que. Todos soltaram as respirações que estavam segurando e sentiram que a pressão sobre eles havia desaparecido. Por que você não apareceu? O quê? Você não acha que pode me encarar? Isso é decepcionante. A voz de Fei ressoou no céu. Isso foi o que ele disse antes de sair, e a maioria das pessoas não sabia para quem ele era.